conheci pessoas que eu levo até hoje muitas coisas, conheci outras pessoas que eu digo claramente que eu não quero. Oi, gente! Hoje, finalmente, eu vou falar sobre os gastos que eu tive durante o período do intercâmbio. Porém, entretanto, contudo, todavia, já deixando muito bem claro, né, são gastos que se aplicam ao meu contexto. O que eu gastei lá, enfim, cada pessoa prioriza determinado setor durante um período de intercâmbio e é bastante particular, né? Os gastos, de maneira geral, eles são bastante particulares. Só lembrando, então, que o meu intercâmbio, né, o contexto que ele ocorreu, que ele aconteceu, foi um intercâmbio para uma cidade, para a segunda maior cidade da Inglaterra, que é Birmingham, que fica um pouquinho mais para o norte da Inglaterra. Eu fui para Birmingham basicamente porque, por conta do meu projeto de pesquisa, eu fui para fazer pesquisa e porque a minha escola, né, a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, tinha e mantinha convênio com essa universidade. Além disso, uma coisa que precisa ser levada em consideração também é que vocês vão ver que eu gastei um horror de passagem aérea no translado, né, Brasil-Europa. Eu tive algumas intercorrências em relação à minha carta de aceite. Como eu falei no vídeo anterior, a Inglaterra e Reino Unido, de maneira geral, não faz mais parte da União Europeia. E o processo, né, de tramitação de visto para estudos que vão até 6 meses não são mais necessários, então não precisa aplicar para o visto ainda estando no Brasil. Você pega o visto direto lá no aeroporto. Só que como eu estava indo para intercâmbio, né, eu precisaria ao menos de uma carta de aceite. E já falando assim que foi muito corrido. Eu tava no meu último ano, agora eu ainda estou no meu último ano, né, mas quando eu participei do processo seletivo eu já estava no meu último ano de enfermagem. E eu tava basicamente para iniciar o último semestre. Ou seja, era eu ir ou ir pro intercâmbio. Então, era a minha última oportunidade de sair pro intercâmbio quando eu participei do processo seletivo. O semestre, né, na Europa, de maneira geral, começa em setembro. Eu fui aprovada no intercâmbio no início de junho. Apesar de eu não precisar tramitar visto, eu precisava, no mínimo, de uma carta de aceite da universidade, do Escritório de Relações Internacionais, e também uma carta de aceite da minha própria orientadora, que iria me orientar lá no Reino Unido. E esse processo para emissão da carta de aceite, ela foi um pouco demorado, foi um pouco dificultoso, o que fez com que eu tivesse que comprar passagem aérea para o intercâmbio. E sair intercâmbio literalmente uma semana e meia antes do início do intercâmbio. O que eu paguei, obviamente, um valor exorbitante no valor da passagem. Enfim, então eu iniciei o meu intercâmbio em setembro, logo no início de setembro de 2023, e eu finalizei em dezembro, na primeira metade de dezembro de 2023. Então, contabilizando os dias corridos, mais ou menos deu 3 meses e alguns dias. Que eu fiquei, então, em Birmingham, uma cidade, a segunda maior cidade do Reino Unido, porque é o norte da Inglaterra, com um intercâmbio focado em pesquisa. Todos os gastos, né, eles foram financiados. Então, como eu disse, eu participei de um processo seletivo dentro da minha escola, né? Eu fui ganhadora de uma bolsa que eles chamam de mérito acadêmico, que é proposto pela Agência de Cooperação Internacional, a Alcane. Então, eu fui uma das ganhadoras da bolsa daquele processo seletivo, daquele edital em específico. Além desse valor, né, desse quantitativo de valor da bolsa, eu ainda fiz uma rifa. Eu rifei uma Alexa, consegui juntar boa parte do dinheiro por conta do meu... justamente para cobrir as despesas, principalmente em relação ao seguro viagem, né, o seguro saúde que eu precisaria ter. E também eu acabei colocando um pouco de fundos próprios. Todos os anos, eu não sei exatamente se é todo semestre, porque varia bastante. Mas a escola de enfermagem, de maneira geral, trabalha com dois tipos de bolsas, né? A bolsa de intercâmbio pela Alcane, pela Agência de Cooperação Internacional, na qual eu fui ganhadora da mérito acadêmico. E eles trabalham bastante também com o recebimento de bolsas do Santander. Eu tenho várias colegas que foram para intercâmbio através das bolsas do Santander para América Latina, para Portugal ou Espanha. Como eu disse, o valor da passagem aérea foi realmente muito, muito exorbitante. Justamente porque eu fui aprovada em junho, eu participei do processo seletivo em maio de 2023, eu fui aprovada no início de junho, e logo que eu fui aprovada eu já iniciei o trâmite de pedir os formulários para preenchimento, enfim, diretamente com a minha orientadora. Eu já tinha parceria estabelecida, porque como era pesquisa, enfim, a gente já tinha, fazia mais de 8 meses essa parceria, então, querendo ou não, a tramitação, entre aspas, ela facilitou nesse sentido, né, porque sim ou sim ela já sabia que ela ia precisar emitir essa carta,
mas ela foi demorada, então eu iniciei ali o processo na metade pro final de junho, com o pedido já da carta de aceite, e eu fui receber minha carta de aceite lá em agosto. Eu saí para intercâmbio no final de agosto, porque eu teria que estar lá na Universidade de Birmingham, inclusive, eu não falei o nome da universidade, é University of Birmingham, no início de setembro, que era quando meu plano de estudos começava. Então, eu comprei a passagem aérea faltando uma semana e meia pro intercâmbio. Vocês vão ver que, na verdade, o meu destino, na verdade, não foi diretamente à Inglaterra. Eu fiz, na verdade, o trânsito, né, que eu fiz foi Brasil. Eu saí de Viracopos, que é o aeroporto internacional de Campinas. Eu saí de Viracopos em direção à Espanha. Eu fui pra Madrid primeiro, por conta que meu namorado tá morando na Espanha. E, basicamente, ele já morou por muitos anos, por mais de 6 anos, na Inglaterra, e ele sabia todo o trâmite que eu iria precisar para encontrar moradia, enfim. E como ele tinha muito mais experiência nesse sentido, ele se dispôs a, então, eu ir pra Madrid primeiro. Eu fiquei um dia em Madrid só, e depois nós dois fomos juntos pra Inglaterra, para ele me ajudar a encontrar moradia. Então, basicamente, o meu trânsito, né, eu entrei primeiro para a União Europeia, acabei logo depois, né, um dia e meio depois, eu fui para o Reino Unido. E aí, a minha volta para o Brasil também foi a partir de Madrid. Então, depois que encerrou o intercâmbio, eu voltei para Madrid e depois eu fui de volta para o Brasil. Eu vou contabilizar somente o valor das passagens aéreas que eu fiz, o translado Brasil-Espanha. E, obviamente, a volta, né, Espanha, Madrid, Brasil, pelo fato de que a passagem aérea da Espanha pro Reino Unido eu ganhei de presente do meu namorado, então eu não vou nem contabilizar o valor total. Então será só mesmo o valor da passagem Brasil e Espanha. Pra, assim, efeito de comparação, eu lembro que não era muito diferente, não estava muito diferente o valor da passagem se eu fosse diretamente para Londres, ou até mesmo diretamente, eu lembro que para Birmingham ia subir um pouco mais o valor. Mas se eu fosse para Londres, não iria mudar, assim, o valor em relação a ir para Londres ou ir para Espanha. Geralmente, as passagens para Espanha são mais baratas do que as passagens para Londres. Mas, enfim, meu namorado se dispôs e foi, assim, graças a Deus que ele se dispôs. Porque eu lembro que durante o meu período, né, que eu tava conversando com outras intercambistas que já tinham saído para intercâmbio, elas basicamente relataram que não precisaram procurar tanto, eles tiveram um auxílio para procurar, porque os alunos que eu conversei, ou eles foram para Portugal, ou eles foram para o Canadá. E no caso de eles ir para Portugal, eles ficaram nas residências estudantis. Então, tecnicamente, já estava com a residência pronta, era só chegar lá na faculdade e entrar na residência. E sem falar que o valor também era muito mais baixo. Já para os alunos que eu conversei que foram para o Canadá, eles nunca foram sozinhos, eles sempre tiveram outro aluno para ir junto. E no meu caso, era só eu de intercambista para Birmingham, para uma cidade que eu nunca tinha conhecido, para um idioma que, tecnicamente, eu nunca tinha falado 100%, 24 horas. E, enfim, aí meu namorado acabou se dispondo de ir comigo para procurar o quarto que eu iria ficar. Porque a residência estudantil de lá, ela não permite que você fique por menos de 8 meses. Então, todas as residências da Universidade de Birmingham, você tem que fazer um contrato de no mínimo 8 meses. E o processo para encontrar apartamento ou para encontrar quartos, né, que é o mais comum no Reino Unido, às vezes é um pouco difícil. Você precisa saber exatamente o que procurar, onde procurar, como você vai falar com essa pessoa, como que você vai se apresentar, enfim. Eu lembro que eu tava muito, muito, muito desesperada. E ele foi junto comigo, enfim, deu tudo certo. Mas voltando pro assunto geral, que é as passagens. Então, eu vou basicamente separar por passagens, seguro-saúde, a questão do Airbnb, porque eu tive que ficar em Airbnb enquanto eu procurava o apartamento. A questão de gastos com translado de bate e volta, por exemplo, que eu fui para Londres para cumprir a agenda da minha própria pesquisa. O valor do aluguel também, alimentação, transporte dentro da cidade de Birmingham e a questão de valores, por exemplo, de internet, essas coisas. Então, basicamente, o valor de passagens aéreas que eu paguei eu tô com o docs aberto, do Brasil, né, saindo de Viracopos para Madrid Barajas, foi, e a volta, né, ida e volta, já contando ida e volta, foi R$ 7.671 em passagens aéreas. Foi muito, muito, muito salgado. Claro, comprando de última hora, assim, em cima da hora, obviamente que a passagem vai ser muito mais cara.
Mas enfim, eu paguei 7.671 em passagens. E de volta. Foi salgado, mas não tinha muito o que fazer, era a minha última oportunidade, era isso. Era ir ou ir. Enfim, acabei gastando esse quantitativo em passagens aéreas. A passagem pra Londres, meu namorado acabou pagando. Então a gente foi pra Londres, a gente ficou 2 dias em Londres. E depois pegamos um ônibus, porque ia sair mais barato pegar o ônibus por conta das malas, e pra Birmingham. A passagem de Londres para Birmingham através da linha do National Express, que é a linha que opera em toda a Inglaterra, foi cerca de 17 libras, o que dá mais ou menos 120 reais. Em Londres, a gente ficou em Airbnb durante 2 dias, que foi quando eu visitei a estátua da Florence, a estátua da Mary Seacole, o St. Thomas Hospital. Enfim. E fomos para Birmingham. E lá em Birmingham eu fiquei 7 dias em um Airbnb. E justamente foi esse período que eu usei para procurar por um quarto. Então, contabilizando o Airbnb de Londres com o Airbnb de Birmingham, deu mais ou menos R$1.219, só que como eu tava dividindo com o Rafael, então eu paguei minha parte, que deu mais ou menos R$610. Isso foi em relação ao Airbnb. Durante a minha estadia no Airbnb, né, que eu tava procurando apartamento, obviamente eu gastei dinheiro em alimentação, eu gastei dinheiro em passagens de ônibus, eu não tinha o cartãozinho, né, de estudante ainda, então eu pagava o valor integral e eu nem contabilizei esse valor aqui. Mas de passagens eu gastava 2 libras por cada passagem de ônibus. Falando um pouco agora, então, em relação ao seguro-saúde. O meu seguro-saúde, que na verdade a gente chama de seguro-viagem, ele deu um total de R$2.900. Eu lembro que eu apliquei um desconto, um cupom de desconto, eu ganhei, eu acho que 20% de desconto. E eu fiz por uma agência de viagens mesmo, assim, durante todo o período inteiro que eu estivesse fora do Brasil. Esses R$2.900, basicamente, eu abati o valor com a rifa, porque a rifa deu 2.400, 2.500, porque eu ainda tive que tirar o valor do prêmio, né? Foi um seguro-viagem que foi com uma boa cobertura, então eu peguei cobertura para questões de saúde geral, né? Qualquer problema que eu tivesse, emergências e também para questão de Covid. Então, se eu fosse diagnosticada, né? Se eu positivasse para Covid, eu também teria cobertura. Então, inclusive com telemedicina, 24 horas disponível. Eu precisei, na verdade, pedir auxílio médico 2 vezes. Uma na metade do intercâmbio e outra no final, que foi que eu fiquei doente. Que eu fiquei bem malzinha, inclusive. Como eu falei, eu fiz bate-volta pra Londres. O primeiro bate-volta que eu fiz foi lá na metade do intercâmbio. Esse bate-volta mais foi por questões pessoais mesmo, porque eu queria visitar alguns museus, eu queria visitar alguns lugares de Londres, e eu acabei fazendo esse bate-volta. E o segundo bate-volta que eu fiz foi no final do intercâmbio, lá na última semana, que foi quando eu visitei um Instituto de Cuidados Paliativos e também acabei visitando o Museu da Florence Nightingale, enfim, que eu cumpri uma agenda mais do próprio intercâmbio. Então, basicamente, em passagens, né, eu pagava cerca de 16 libras a passagem de ônibus, eu ia de ônibus porque era mais barato do que de trem. 16 libras estava dando mais ou menos uns R$113, então 113 vezes 4. E aí, nessas partes, né, que eu ia pra Londres, obviamente, o primeiro bate-volta eu lembro que eu fiz no mesmo dia, eu saí de madrugadinha, início da manhã e voltei de noite. Eu não precisei pagar estadia, nada, só paguei realmente alimentação e o meu transporte dentro de Londres. E aí eu não contabilizei nem a alimentação, nem o meu transporte aqui de Londres, mas mais ou menos o passe do metrô tava 2,08 e o de ônibus aí por volta de 1,75, 2 libras. Na segunda vez que eu fui, que foi quando eu fui em dezembro, eu fiquei 2 dias em Londres, mas eu não paguei estadia também porque eu acabei ficando na casa de uma das conhecidas, de uma conhecida minha, então eu acabei não gastando em relação a isso. Agora, em relação aos gastos mensais, né, de maneira geral do intercâmbio. Assim, cada pessoa, ela prioriza determinado setor. Eu priorizei por gastar o mínimo possível, justamente porque eu tava, entre aspas, muito apertada em relação ao dinheiro, né? Financeiramente, eu não tinha uma quantidade que pudesse esbanjar. Principalmente porque eu tava pagando um horror pelo aluguel. Eu pagava no aluguel 450 libras. Isso é
caro. É muito caro. Pelo fato de que eu não estava próximo da universidade. Eu tinha que pegar 2 ônibus, eu demorava cerca de 50 minutos, 1 hora pra ir até a universidade. Eu tinha que pegar 2 ônibus pra ir até a universidade, então eu não estava próximo da universidade. A região que eu estava, ela era relativamente bem conectada com o centro, com a universidade, mas demorava. Segundo que o meu quarto, ele era praticamente não mobiliado. Ele tinha literalmente só uma cama e um mini guarda-roupa. Não tinha escrivaninha, não tinha nada. Era um quarto amplo, era um quarto que tinha janelas, assim, eu não vou dizer que entrava sol, porque não tinha sol, eu peguei muito pouco sol, porque eu fui no inverno, mas entrava claridade, quando tinha claridade, entrava claridade. Sem falar que eu não tinha nenhum banheiro, então eu pagava 450 libras pra um quarto que não era mobiliado, pra um quarto que não tinha banheiro, e eu ainda tinha que dividir, né? Eu tinha que dividir esse banheiro, então eu dividi a casa com um casal, era somente eu e o casal. E a gente dividiu o banheiro do piso superior entre nós 3. Então eu pagava 450 libras. Esse foi, eu acho que foi o 7º quarto que eu tinha visitado. Pelo fato de que a parada de ônibus era literalmente quase em frente da casa que eu tava ficando. E eu não precisava caminhar muito tempo fora de casa, porque tava chovendo, chovia todos os dias, tava muito frio. Eu lembro que até a gente tinha, eu e meu namorado, né? Até a gente tinha pensado em continuar procurando quartos, enfim, só que a gente já tava esgotado do tempo, a gente já tava praticamente pra sair do Airbnb. Pra eu conseguir continuar procurando, eu ia ter que alugar outro Airbnb, gastar mais dinheiro com o Airbnb, enfim, e a gente acabou ficando com esse daí mesmo, porque eu tava realmente desesperada. Aí eu fiquei 3 meses de intercâmbio, só que o que acontece? Aí a gente tem que ser muito esperto, porque senão a gente senta na graxa. Tecnicamente, eu teria que pagar somente 3 meses de aluguel. E aí, o contrato, boa parte das pessoas que alugam quartos não estão procurando alugar quarto para 3, 4 meses. Eles querem, no mínimo, contratos de 6 meses, 8 meses, às vezes até 1 ano de aluguel. Porque senão não vale a pena eles, daqui 3 meses, ter que procurar outra pessoa, dispor de tempo para fazer isso. E esse foi um dos poucos quartos que não tinha, que o mínimo, o período mínimo que a pessoa tinha que ficar era 3 meses. E ele não falava nada em relação a outro tempo, né? Era um mínimo de 3 meses, a partir de 3 meses você poderia pedir a saída já da casa. Isso foi um dos motivos que eu também decidi escolher por essa casa. E aí, quando a gente tava fazendo a negociação, que eu e o Rafael estávamos fazendo a negociação, a gente deixou bem claro, eu deixei bem claro, e o Rafael tava lá, tava de prova, eu deixei bem claro que eu iria ficar só 3 meses, que eu iria sair em dezembro. Então, basicamente, ele sabia que eu ia quebrar o contrato depois de 3 meses. O meu intercâmbio começava em setembro, no início de setembro, e eu ia sair na metade de dezembro. Então, no contrato não falava mais nada sobre esses dias remanescentes, né, do próximo mês. A partir do 3º mês, você pedia essa quebra do contrato. Então, a gente acordou que, verbalmente, esse que é o problema, o acordo foi verbal e não por escrito. No contrato estava que a partir do 3º mês, né, quando fosse para fechar o 3º mês, tantos dias antes eu tinha que pedir a saída do quarto e fazer a negociação, enfim. E aí, chegou lá perto do final do intercâmbio, lá no final de novembro, que eu tinha que pagar a última, entre aspas, né, seria a minha última parcela que eu iria pagar. Eu falei, olha, né, eu vou sair do quarto, enfim, dei o aviso prévio. E aí, a gente tinha discutido que eu iria pagar verbalmente, a gente discutiu que eu iria pagar os dias remanescentes, que seriam os primeiros 10 dias de dezembro. Pois aí o proprietário, né, o landlord, ele desfez o que ele tinha me falado verbalmente, né, e ele falou que ele iria me cobrar o preço cheio de dezembro, que ele não poderia somente me cobrar os dias remanescentes, que ele iria me cobrar o valor cheio. Então, além de eu ter que pagar os 3 primeiros meses, né, eu paguei setembro, outubro, novembro, eu paguei um mês cheio de dezembro, que na verdade eu não precisaria ter pago. Então, eu paguei, em vez de 3, eu paguei 4 meses de aluguel. E pensa, 450 libras por mês é mais ou menos 3.180 reais. 3 mil reais a mais. É dinheiro, entendeu? 450 libras é dinheiro, é muito dinheiro. Enfim, eu não pude nem reclamar, porque eu não tinha lugar pra ficar. Eu não tinha como terminar o intercâmbio antes, porque eu precisava fechar, né, todo o período. Eu fiquei assim, aceitei. Doendo no meu coração, mas eu aceitei. Além disso, tem que ter muito claro
que em qualquer aluguel que você faça, que você vai fazer, seja casa, seja apartamento, seja somente alugar um quarto, como eu fiz, eles sempre vão pedir alguma fiança, ou o que a gente chama comumente de caução, que é aquela entrada que você paga a mais. No meu caso, ele estava pedindo somente uma parcela e ele iria devolver esse valor no meu final do intercâmbio. Justamente é como se fosse uma garantia de que eu iria manter o local, né, o quarto, da maneira como eu entrei. Então, sem nenhum tipo de avaria, enfim. E aí ele devolveria essas 450 libras logo quando eu saísse. Então, além de eu despender, né, do valor do mês corrente, no início do intercâmbio, né, além de eu ter que pagar o mês corrente do aluguel, eu ainda tive que pagar essa caução que eu recebi somente no dia 10, que foi o dia que eu saí da casa. Ele me devolveu esses 450, mas eu lembro que ele tentou encontrar problema numa parede e ele tentou encontrar problema no colchão, dizendo que eu tinha manchado o colchão, só que não tinha manchado, aquela mancha já estava antes. E eu também fui inocente, porque eu devia ter tirado foto de todo o quarto, e eu não fiz isso. Então, isso é uma dica pra quem vai fazer intercâmbio, que vai alugar um quarto. Tirem foto de tudo. Assim, tira foto da tomada, tira foto do colchão, tira foto do guarda-roupa, tira foto de tudo. Porque ele tentou encontrar problema, e aí eu também, assim, não fui muito amigável. Eu fui direto e reto, igual britânico. Além do aluguel do quarto, né, do valor do aluguel do quarto, então eu pagava 450 libras por mês, que dá mais ou menos 3.180 e pouquinhos por mês. Fechou, né, os 4 meses aí do aluguel do quarto, deu cerca de 12.720 reais. Convertendo para o real, né, eu converti agora. Eu lembro que teve a libra, ela sofreu bastante variação quando eu tava lá, então às vezes eu tava pagando 6,80 libras, mas eu cheguei a pagar 7 e pouquinho durante o período. Então, assim, foi bem caro. Em relação à minha alimentação, eu digo que varia muito de pessoa para pessoa, o que a pessoa tá disposta, o tempo que ela tá disposta a comer em casa, a fazer comida em casa. Basicamente, quase todas as refeições eu fazia em casa. Eu já cozinhava no Brasil, então pra mim isso não seria um problema, eu cozinhava no Reino Unido. Até porque, se eu fosse comer, por exemplo, da universidade, vou ser bem sincera, a comida não era cara na universidade. Eu poderia comer na universidade, só que não tinha condições de eu comer comida britânica, ou aquela comida totalmente spice food, como é que é? Comida apimentada todos os dias, tipo, não rolava. Então eu, também em questão de saúde, eu optei por fazer minhas próprias marmitinhas, minha própria alimentação. Então eu gastava em torno, nos mercados mais baratos, né, da cidade, eu gastava em torno aí de 30 pounds, 30 libras por semana, que dava mais ou menos uns 220, 230, dependendo da cotação do dia. O total, né, da minha alimentação em casa, escutem bem o que eu tô dizendo, em casa, do mínimo, deu, durante todo o período do intercâmbio, cerca de 3.300 reais. O ônibus, né, que era o transporte dentro da própria cidade. Eu não vou contabilizar, por exemplo, o período que eu fiquei sem o meu cartão de estudante, que era a primeira semana, enfim, até eu fazer a tramitação do pedido junto com a minha carta, enfim. Mas eu pagava mensalmente 46 pounds, 46 libras para transporte público, ou seja, utilizar somente ônibus. Eu só utilizava ônibus, eu não utilizava trem, porque o trem era mais caro. Então eu utilizava somente ônibus. Dava 46 pounds, mais ou menos uns 325, 330 por mês. Do total de todo o período que eu precisei utilizar esse ônibus, foi mais ou menos uns 995 reais. Em relação à internet. Internet é uma coisa complicada. É muito complicado. Por que eu digo que é complicado? Pelo fato de que eu não vou dizer que eu pagava caro, mas também não pagava barato. Eu pagava cerca de 20 pounds por mês no meu plano de internet. 5G, 300 GB, textos ilimitados, minutos ilimitados, e eu pagava 20 pounds. Acabei de abrir o plano. Só que o que aconteceu? Eu fui numa loja da Vodafone, porque eu já tinha usado o chip da Vodafone e eu sabia que funcionava muito bem. Só que, na correria do momento, eles me venderam, eles não me venderam Vodafone, mas era na loja da Vodafone. Eu acabei pegando um plano que se chamava Voxi, VOXI, Voxi. Eu não vou reclamar que a conexão estava ruim ou qualquer coisa do tipo, porque não estava ruim, a conexão era boa. Por exemplo, funcionou muito bem em Londres, funcionou muito bem em Birmingham. Só que o que acontece? Esse plano eu assinava a primeira vez, né, essa Voxi, plano
de 300 GB por 20 pounds, eu assinava mensalmente. Então, a primeira vez eu assinava direto lá na loja da Vodafone, fazia o plano. E os próximos meses subsequentes, né, o segundo mês, terceiro mês, que eu precisasse utilizar, eu teria que obrigatoriamente fazer a renovação do plano através do aplicativo. E aí, quem disse que o aplicativo funcionava? O aplicativo não entrava, dizia que a senha estava errada, aí me direcionava para fazer autoatendimento, me direcionava para tentar falar com alguém. A primeira vez que eu consegui, de fato, entrar no aplicativo foi depois de muito custo que eu tentei entrar no aplicativo. E aí eles queriam que eu colocasse simplesmente o meu cartão de crédito lá. E eu falei, eu aqui não vou colocar meu cartão de crédito aqui, porque se demorou pra eu entrar pra colocar meu cartão de crédito, nunca mais eu vou conseguir tirar meu cartão de crédito dali. Eu falei, eu não. Aí chegou no segundo mês pra eu tentar renovar. Como eu falei, o valor não era exorbitante, era ok pra 300 GB. E a internet era ok, sabe? Era bacana. E aí, quando chegou no segundo mês, eu voltei lá na loja da Vodafone e eu disse, olha, não tô conseguindo, simplesmente não consigo entrar, e é isso. E aí ele me renovou o segundo mês lá na loja. E aí, quando eu tentei isso de novo. Quando foi pro terceiro mês que eu precisava de internet de novo, eu fui lá na loja de novo. E aí eles falaram que eu peguei outro atendente, enfim, o atendente disse que não poderia me auxiliar nesse processo, que eu teria que fazer obrigatoriamente tudo pela internet. E eu falei, bom, então se você não quer me renovar aqui, eu quero que você me venda um novo chip, com um novo número de telefone, com um novo plano, do zero. E aí, basicamente, o que eu fiz foi que eu comprei outro número pra conseguir ter internet, porque simplesmente o aplicativo da Vox não funcionava. De coração, não assinem Vox. Apesar da internet no Reino Unido ser boa, não vale a pena o estresse, sabe? Você não consegue entrar no aplicativo, não consegue colocar o cartão, não consegue atendimento rápido. A loja da Vodafone não oferece nenhum tipo de suporte físico, né? Pra você ir lá na loja física, eles querem que resolva tudo pela internet. E não funciona. Então, às vezes, é mais fácil pagar um pouquinho mais na loja da Vodafone, que funciona, inclusive, na Europa inteira, do que pegar Vox. Porque o que aconteceu também? Durante meu período de intercâmbio, inclusive, eu acabei indo pra Espanha, pelo fato de que meu tio tava na Espanha, ele tava cumprindo uma agenda do trabalho, enfim, e ele iria estar em Madrid por 3 dias, se não me engano. E aí eu acabei voando no final de semana e indo pra Espanha. Se eu quisesse utilizar a Vox em outro país que não fosse Inglaterra, ou seja, na Europa, eu iria ter que pagar não sei quantos pounds a mais. Acho que era 16 pounds a mais. E eu falei, eu não vou pagar, porque isso não aconteceria com a Vodafone. Porque, por exemplo, logo que eu cheguei de intercâmbio na Espanha, eu contratei um plano da Vodafone durante meu período de escala que eu fiz em Portugal. Então eu peguei, na verdade, um plano que era de Portugal. Um número da Vodafone que era de Portugal. E aí eu acabei indo pra Madrid. Funcionou super bem Vodafone com o número de Portugal na Espanha. E aí eu fui pra Inglaterra e eu continuei usando a Vodafone. Então assim, Vodafone não dá problema, sabe? De maneira geral, esses foram os gastos. Então eu falei sobre passagens aéreas, eu falei sobre bate-volta em relação à passagem de ônibus, seguro viagem, que inclui o seguro saúde, a questão do Airbnb durante minha procura por quarto em Birmingham, o aluguel do quarto que eu fiquei, a questão do básico da minha alimentação, a questão do ônibus de transporte durante todo o meu período do intercâmbio e também a internet durante o período do meu intercâmbio. Gastos a mais, por exemplo, o que eu não quantifiquei aqui. Foi questão de passagem de ônibus quando eu estava pela primeira vez em Londres. Quando eu fui pra Londres no bate-volta, eu também não contabilizei, porque eu não sei exatamente quantas vezes eu peguei o ônibus, mas eu gastei. Alimentação durante esses bate-voltas eu também não coloquei. E assim, o que eu adicionei de alimentação foi o básico do básico do básico. Então assim, era o que eu comia em casa, que eu fazia alimentação em casa. Eu não coloquei nesse valor, por exemplo, cafezinhos que eu tomava, eu não coloquei quando eu saía pra comer alguma coisa. Não coloquei nesse valor, por exemplo, as lembrancinhas. Esse daqui é uma lembrancinha. Esse valor total que deu sem a fiança, eu não contabilizei as 450 pounds, as 450 libras que eu tive que pagar a mais, que é o calção. Eu não contabilizei nesse valor. Deu 29.385. Sem o calção, sem lembrancinhas, sem alimentação a mais, coisas a mais que eu comprei, sem, por exemplo, a roupa que eu tive que comprar. Então eu tive que comprar casaco, eu tive que comprar calça, porque simplesmente o frio é
insuportável. Eu tive que comprar calça térmica, eu tive que comprar meia térmica, enfim. Todos esses gastos eu não contabilizei aqui. Inclusive, também não contabilizei dentro desses quase 30 mil reais o valor que eu tive pra comprar coisas pro quarto e coisas, por exemplo, pra cozinha. Porque, como eu disse, o quarto não era mobiliado, não tinha nada. Nada, eu tive que pagar tudo. Então eu tive que comprar travesseiro, eu tive que comprar roupa de cama, eu tive que comprar cobertor, edredom. Eu tive que comprar até panela, eu tive que comprar porque eles não tinham panela. E o acordo era que eu não iria usar nada deles. Então eu tive que comprar panela, eu tive que comprar prata, eu tive que comprar copo, eu tive que comprar talher, eu tive que comprar pote. Então assim, eu tive que comprar literalmente tudo, né? Incluindo os materiais de limpeza, essas coisas pra limpeza do quarto e das áreas em comum. Então, pensem que 29.385 foi pro básico do básico do básico. Sem alimentação a mais, sem lembrancinhas, sem roupa, sem as roupas de frio, sem as roupas de inverno, sem as coisas que eu tive que comprar, por exemplo, pra dentro de casa, porque não tinha nada dentro de casa, sem os talheres, sem nada. Assim, foi o básico do básico do básico, que deu 29.385. Então, assim, é caro. A Libra é cara. Se organizem em relação à emissão de carta de aceite, porque eles demoram pra emitir a carta de aceite. E aí a gente pensa, eu vou pedir a carta de aceite, daqui 2, 3 semanas eu vou ter. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eles demoram, o escritório de relações internacionais demora, você tem que passar passaporte, eles têm que ver se você não tem nenhum tipo de restrição. Assim, é bem demorado. Então, para alunos que querem ir para o Reino Unido, querem ir para a Inglaterra, querem ir para Birmingham ou para outra cidade, tramitem tudo isso com no mínimo, assim, tem uma carta de aceite com no mínimo uns 2 meses de antecedência, 3 meses de antecedência. Senão vocês pagam um valor exorbitante nas passagens aéreas. E eu tive muito pouco tempo para procurar lugar para ficar. E a sensação de você não ter onde ficar, assim, é assustador. É assustador. Sério. Então, assim... Mas, apesar de tudo, foi uma experiência muito bacana. Foi um período de muito crescimento profissional, foi um período de muito crescimento pessoal, de muita evolução pessoal. Eu vi e vivenciei, conheci pessoas que eu levo até hoje muitas coisas. Conheci outras pessoas que eu digo claramente que eu não quero ser aquela pessoa, que eu não quero ter nada daquela pessoa. Mas também conheci pessoas maravilhosas que me auxiliaram durante todo o período. Então, é isso, né? São bônus e bônus. Mas, digo e repito que eu acho que todos os alunos, pelo menos eles deveriam ter um pouquinho de experiência do que é conhecer a enfermagem de maneira internacional. E ter a possibilidade de fazer um intercâmbio. Pelo que eu tenho acompanhado, a Alcane, né, que é a Agência de Cooperação Internacional, eles estão com muitos editais, né? Eles soltaram muitos editais logo depois que eu fui aprovada. E eu espero que continue assim. Não necessariamente no Reino Unido. A América Latina, ela tem locais que eu tenho certeza que o aprendizado é tão grande quanto qualquer país da Europa ou da América do Norte. Aproveitar mesmo as oportunidades cada vez mais. Eu espero que a universidade proporcione esses momentos e esses aprendizados para os alunos. Espero que tenham gostado. Foi um vídeo longo, mas espero que tenham gostado. E lembre-se que essas contas foram o básico do básico do básico. Espero que todos os alunos que participem do processo seletivo, se precisar de qualquer coisa, podem me procurar. Eu vou ficar mais do que feliz de poder ajudar. Tá bom? Tchauzinho, gente.